Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus a todos, amém? Vamos começar o nosso dia na presença do Senhor. Hoje, lendo um pedacinho da carta aos Hebreus, capítulo 10. Queria que você pensasse comigo sobre isso hoje. Hebreus, capítulo 10, versículos 1 em diante, diz assim: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Essa carta aos Hebreus é fantástica. Se você um dia fizer um estudo nessa carta, você vai ficar maravilhado como que o sacrifício de Jesus foi eficaz de uma vez por todas para eliminar o nosso pecado diante de Deus. Quando a gente fala evangelho significa boa nova e tem a ver com toda essa realidade que essa carta está trazendo para nós. O que esse escritor está dizendo é o seguinte: no Antigo Testamento, os sacrifícios eram realizados todo ano para que houvesse pelo menos uma cobertura parcial da pecaminosidade do povo de Israel. Mas ele diz o seguinte: se esses sacrifícios fossem eficazes, eles nunca mais seriam repetidos, porque uma vez que eles fossem oferecidos, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado, porque uma vez que o pecado é tirado, uma vez que o pecado é removido da nossa vida, nós não podemos ter mais consciência dele. Nós não podemos ter mais percepção de pecado. O maior problema hoje para as pessoas que se dizem cristãs, mas que têm grande dificuldade com a culpa, com a acusação interior e com os constantes retrocessos e quedas em vícios, em pecados e tudo, é porque elas não têm consciência da retidão que elas têm diante de Jesus, de Deus. Porque esse texto da palavra de Deus diz o seguinte: a pessoa só deve ter consciência de pecado quando ela não conhece que o sacrifício de Jesus foi eficaz para todos sempre, eliminando toda a nossa pecaminosidade diante de Deus. Nós não somos mais pecadores aos olhos de Deus, não por causa de nós mesmos, mas por causa desse sangue glorioso de Jesus que entrou em nosso meio, entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele está dizendo aqui que o sacrifício de Jesus é tão perfeito que você não pode ter mais consciência de pecado. Toda vez que você tem consciência de pecado é porque você está se enxergando fora do sangue de Jesus Cristo. Tanto é que ele fala mais para frente desse mesmo capítulo, ele diz assim, quer ver? Ó? Ele diz a respeito de Jesus no versículo 12 em diante: Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que agora estão sendo santificados. Aleluia! Que Deus te dê revelação disso que eu estou falando hoje. O que esse texto está dizendo é que Jesus ofereceu-se uma vez por todas pelos nossos pecados do passado, presente e futuro, de tal maneira que ele arrancou de nós essa ideia de pecado. Nós não temos mais pecado diante de Deus. Eu não estou dizendo que nós não podemos pecar, não é isso que eu estou dizendo. Todos nós podemos pecar todos os dias da nossa vida. Mas o pecado como rememoração de condenação na presença de Deus já não existe por causa do sacrifício oferecido de Jesus uma vez por todas diante do Pai, para que eu e você sejamos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é maravilhoso isso? Glória ao nome do Senhor. Portanto, a questão que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: o que é que você é mais consciente? Dos seus pecados e de suas culpas? Ou dessa justiça e perfeição que Deus te oferece em Jesus? As duas coisas vão trazer resultados totalmente diferentes e opostos. Tem crente que fica o tempo inteiro fazendo uma lista dos seus pecados diante de Deus. Isso traz mais consciência de pecado, que por consequência gera mais compulsividade e culpa. Mas quando nós cremos que nós somos santificados de uma vez por todas pelo único sacrifício que Deus ofereceu por nós em Cristo Jesus, nós então agora temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, que é o que ele vai falar aqui nesse capítulo mesmo. Amém, queridos? É necessário que a gente conheça a palavra de Deus para que a gente possa ter ousadia diante do Senhor. Veja só, no próprio capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, na presença de Deus com ousadia, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, ou seja, da consciência de que nós somos pecadores. Arranque isso da sua mente, você já não é mais pecador. Você agora é santo. Você agora é justo na presença de Deus. Ele continua: e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que se ofereceu uma vez por todas, por todos os nossos pecados, para que nós não sejamos mais considerados pecadores, mas sejamos considerados justos e santos diante de Deus Pai. Essa é uma bênção incomensurável, maior do que toda prosperidade, maior do que tudo quanto é bem material, maior do que tudo isso, a bênção de ser justo e santo em Cristo Jesus, na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, é o sangue de Jesus que nos cobre a vida. Amém? Portanto, não tenha consciência de pecado. Não traga sobre a sua mente essa consciência constante: eu sou um pecador, eu sou impuro, eu sou indigno. A sua oração não pode ser assim, para dizer: ó Senhor, eu sou um pecador, eu venho na tua presença como um pecador. Não, essa é a oração que você fazia antes de conhecer Jesus. Agora, você fala assim: Senhor, eu te louvo, porque apesar de que o pecado ainda habita no corpo, mas eu já sou santo em espírito. Eu tenho a vida eterna em mim, eu tenho a tua presença dentro de mim, o sangue de Jesus está me purificando em todo momento do meu existir, porque o Senhor já fez isso de uma vez por todas. Aleluia! Essa é a salvação gloriosa que Ele nos oferece. Vamos orar juntos. Não há palavras, ó Deus, para a gente exprimir tamanha glória, tamanha grandeza da Tua misericórdia e do Teu amor para conosco, oferecendo Jesus de uma vez por todos os nossos pecados do passado, do nosso presente e até do nosso futuro. O Senhor já nos perdoou de uma vez por todas e já arrancou de nós a nossa iniquidade, o nosso pecado, para que nós possamos ser cidadãos dos céus e membros da Tua família. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você precisa conhecer melhor essas realidades, para que você ande com confiança na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.